Bem-vindos a mais um vídeo da série Princípios. Hoje o princípio que vamos falar é autogoverno. É isso mesmo, gente. Autogoverno é mais um princípio que nós vamos aqui destrinchar para você entender e já colocar em prática na sua vida. E o que seria esse autogoverno? O próprio nome já diz. É se governar. É ser líder de você. Mas em que sentido? É o que nós vamos falar hoje no vídeo. Não deixe de dar curtida, aproveita porque a gente acaba esquecendo. É verdade, a gente só fala no final. A gente acaba falando no final e esquece. Quem tá vendo também, o telespectador, a gente acaba esquecendo de curtir mesmo. Então, deixa a curtida já de uma vez, no finalzinho, não esquece de deixar seu comentário, interagir com a gente. O nosso propósito aqui é ajudar vocês, é passar conhecimento pra frente, é transbordar o que a gente vive pra vocês, né? Então, quanto mais curtida, mais engajamento o vídeo tiver, mais longe ele chega. Primeiramente, para iniciar, nós temos que entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, para a gente conseguir praticar o autogoverno, primeira coisa é isso, entender que você é a imagem e semelhança de Deus, entender a sua real identidade. Somente quando você entende a sua identidade como filho, é que você vai conseguir praticar os itens ali, os tópicos do autogoverno. Então, a primeira coisa é isso. E quando a gente nasce purinho. Mas o que a gente vive, as crenças que as pessoas nos implantam, vai fazendo com que a gente perca a nossa real identidade. E nós somos imagem e semelhança do Criador, como a Gra falou. Isso é bíblico, isso está escrito, né, amiga? Sim. E a gente começa a viver e a achar que a gente não é tão bom assim, que o outro é melhor do que a gente nisso, que o fulano é melhor do que eu naquilo, que eu não sou tão boa nisso, tão boa naquilo. Aí você começa com as crenças limitantes e começa a não dar valor em realmente quem você é. Isso, eu sempre falo assim, que a gente não é raro, tá? Nós não somos raros, nós somos único. Cada ser é único e você precisa entender isso. E o autogoverno, quando a gente vai falar desse princípio que é liderar, seria liderar os seus sentimentos, as suas emoções. Então é autogovernar, é ter controle sobre principalmente as nossas emoções. E tudo começa então quando a gente fala de emoções começam às vezes aqui ó, na cabeça. O que a gente pensa. Então a primeira coisa é a gente parar, fazer uma reflexão de como estão os nossos pensamentos. O que você tem pensado aí? Através do que a gente pensa, a gente age, a gente tem atitude. Os nossos pensamentos nos governam. Nosso pensamento vai criar a nossa realidade, tudo começa na nossa cabeça. A gente não precisa imaginar que qualquer coisa que você faça foi de imediato, não. Antes você criou na sua mente e depois ele materializou. Então nós temos que ter muito cuidado com tudo que a gente pensa em todos os aspectos da nossa vida. Até em questão assim que eu não sou capaz, eu não posso, em todos os sentidos. Porque aquilo que você pensa, você vai cocriar. E a gente tem que entender o que a gente quer criar para a nossa realidade. São coisas boas, são coisas ruins. Então, primeira coisa, governe o seu pensamento. Se você vê que está vindo pensamentos ruins, você tem que ter esse autocontrole de imediatamente ressignificar o seu pensamento e torná-lo ele de forma positiva. De entender, não é isso que eu quero pensar e não é isso que eu vou pensar e eu não nasci para isso. Então eu vou mudar aqui agora, eu vou deletar isso da minha mente e ressignificar para que esse pensamento negativo se torne positivo. Nós temos esse poder e eu vou dar um relato meu que aconteceu comigo recentemente. Na hora que ela falou ali eu já lembrei, inclusive que eu ajudei uma amiga quanto à mesma dor que ela sentiu, que foi a perda da minha cachorrinha. Foram 17 anos, minha cachorrinha morreu tem 2 meses e foi um baque enorme, só que foi pela velhice, foi pela idade, então era algo que eu já estava esperando, mas é claro que quando acontece a gente sofre muito, né? Então, eu sofri demais, porém, eu trabalhei minha cabeça. Isso é o autogoverno, você
analisar o que você está sentindo e pensar, condiz, eu tenho realmente que estar me sentindo desse jeito? E eu comecei a pensar, poxa, ela já estava com 17 anos, tudo que eu pude fazer por ela eu fiz, todo o tratamento que foi necessário eu fiz. Então, assim, ela já estava com uma qualidade de vida ruim, ela já não estava vivendo feliz. Então, eu comecei a trabalhar a minha cabeça para ressignificar aquilo. Transformar a dor que eu estava sentindo em aceitação. Vai adiantar eu ficar sofrendo? Vai mudar a situação? É ter esse controle mesmo das suas emoções. Nós temos que ter. Então, assim, até no Instagram, eu tinha o Instagram dela, que eu postava a rotina dela, ela tinha Alzheimer no final da vida, então a comunidade engajou bastante, sabe? E coincidentemente, vários colegas, mães de pet, perderam seus pets pelo Alzheimer também, quase que na mesma semana, gente, foi uma coisa impressionante. Uns acompanhando os outros e começou, um foi, o outro foi, um foi na sexta, a Tiffany foi no domingo, o outro tinha sido um mês atrás, então nós, mamães dos pets, ficamos muito assim comovidas, juntas, sentindo a mesma dor e nos unimos. E uma delas estava sofrendo muito, muito. E ela, assim, ela não queria ressignificar isso na cabeça dela. A importância da gente ressignificar. Então ela sempre falando, nossa, tá doendo demais, tá doendo demais. E cada dia que passa, a gente fica mais forte. A gente vai trabalhando a nossa cabeça e vai ficando mais forte. E ela não. Eu tô sofrendo demais, eu não vou dar conta, tá doendo muito. Então, eu até falei isso com ela, falei assim, olha, nós precisamos ter maturidade para entender que é um ciclo que se fechou, né? Então, assim, nós precisamos aceitar, nós precisamos entender que o ciclo é outro, ressignificar isso, porque senão a gente vai viver em sofrimento. Se ela ficar alimentando isso na cabeça dela, ela vai viver em sofrimento. Quanto mais, tudo que você alimenta cresce. Tudo que você alimenta cresce. E aí que a gente entra também na questão, quem às vezes tem ansiedade, quem tem a depressão, tudo ali às vezes é um pouco do autogoverno, do autocontrole daquilo que a gente pensa. Tá faltando é muito governo. mais sério do que a gente possa imaginar, o quanto que a gente pensa age, né, na nossa vida, na nossa realidade. Então toma cuidado com aquilo que você pensa, com tudo que está sendo ali criado na sua imaginação. Procure ser coisas boas ao seu respeito, principalmente, para que aquilo ali venha se tornar realidade, se materializar na sua vida. Então, tome conta dos seus pensamentos. As dores vêm, os problemas vêm, só que temos que ser maduros para enfrentar e para ressignificar. Esse momento é um ciclo. Nada na vida da gente é permanente. Tudo tem um ciclo. Você tem um ciclo que vai ser ruim, que você tá na baixa, depois você vai ficar na alta de novo, né? Então, assim, tenha maturidade para entender que tudo passa, que você precisa ressignificar aquilo, que se você focar no ruim, as coisas ruins vão continuar acontecendo. Então, assim, é maturidade e controlar o pensamento. E é todos os aspectos. Se a gente parar para pensar em tudo que a gente age na vida, a gente precisa tomar cuidado primeiro com o pensamento. Um exemplo que é muito comum na nossa sociedade, que é a traição, né? Às vezes a gente imagina ali que a pessoa traiu, é porque o cara não tem caráter, porque a mulher... Não, gente, tudo começa na imaginação. A pessoa primeiro pensou. Então a gente consegue mudar todos os nossos comportamentos se a gente tiver autogoverno, autocontrole do nosso pensamento. Exatamente. A gente tem o poder de decidir se a gente vai dar ênfase, se a gente vai alimentar aquele pensamento ou se a gente vai cortar pela raiz. Pensei em alguém, né? Uma pessoa pensou em trair alguém, ou que seja amigo. Pensei em fazer algo errado. Vamos tirar um pouco aí da traição, que eu falei que abrange tudo. Pensei em fazer algo errado na minha empresa. Você pensa primeiro, ninguém age antes de pensar. Corrige o pensamento na hora. Exato, isso é muito importante entender. Ninguém age sem antes pensar. Já vou falar assim, eu agi sem pensar? Mentira, a pessoa pensou primeiro. Tá? Então vamos aí tomar cuidado com tudo que a gente pensa. Ressignificar, cortar e mudar para o bom, para aquilo que vai trazer benefícios para a sua vida. Tenha autogoverno do seu pensamento. E isso vai mudar o seu comportamento. Exatamente. Então daqui, nós vamos só descendo. Daqui a gente passa para cá. Então, vamos agora no que a gente
fala, a nossa boca tem um poder, gente. Isso tudo tá na Bíblia. O que a gente fala, a língua, é o chicote do corpo. Então, cuidado com o que você fala, porque às vezes daqui você materializa falando. Cuidado com o que você fala, que você põe pra fora, e cuidado com o que você põe pra dentro através da boca também. Porque através da boca, você está destruindo o seu mundo externo e o seu mundo interno, que você está colocando também no comer errado, você destrói o seu corpo. No falar errado, você destrói o mundo que você vive externo. Né, amiga? Muito. Então, assim, o que eu vi no vídeo faz muito sentido, porque, assim, tem gente que age muito por impulso. Esse impulso que a gente tem de pensar qualquer coisa e deixar o pensamento tomar conta da gente, muitas pessoas têm esse impulso no falar também. Não é tudo que se pensa que se fala. Nós temos que pensar no próximo, sabe? Isso também é princípio bíblico, da gente pensar nas pessoas. Então, assim, não é tudo que você pensa que você vai colocar pra fora, que você vai falar, né? Cuide dos seus pensamentos, você tem que ter um autogoverno no que você fala também. Isso, você pode destruir relacionamentos, amizade, cargos, né, você na empresa, você pode destruir ali sua carreira, tudo com falar. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. Você já foi com assim? Tudo, muito. Eu também. Gente, eu falava tudo que eu pensava, eu falava, eu não queria guardar nada pra mim, eu tinha aquela coisa de, não posso guardar nada pra mim, que isso aqui vai me consumir. E a gente sabe o tanto que faz mal, né? Porque eu e ela, a gente é muito igual, porque nós trabalhamos juntas, pra quem não sabe. Nós somos ex-bancárias e trabalhamos juntas na mesma instituição. Você já viu aquela frase assim, nossa, que arrependimento de ter falado aquilo? Eu lembro que ela era muito assim e eu também era muito assim. Papum! A pessoa falou, pá! Gente, a pessoa sábia, a gente reconhece a pessoa sábia pelo tanto que ela fala. Fale menos, na Bíblia tá falando isso, fale menos, guarda mais sua língua. Existe até um estudo que fala que quando a gente respira, já fala assim, respira fundo. Já viu quando a mãe fala assim, calma, respira fundo? Gente, isso é cientificamente comprovado. Quando a gente respira fundo, a gente controla o que a gente vai falar. Controla as emoções, né? Quando você estiver nervoso, quando alguma situação você vê, embora você não vai ficar nervoso, porque quem aprender a se controlar, se autogovernar, não fica nem nervoso, tá? Então, no momento que você achar que você tem que falar algo, respira fundo, vai mandar oxigênio pro seu cérebro. Existe um estudo aí que faz toda a transformação e aí você deixa de falar aquilo que realmente você ia falar porque você vê que não vai edificar. Vou gastar energia com algo que não vai ter retorno bom para mim? Eu não vou falar. E você deixa de falar. Às vezes você deixa até de ter vontade de falar. Quando a gente começa a praticar isso, é engraçado. Você chega nos ambientes, às vezes em várias ocasiões eu sinto isso. Eu lembro que antigamente, às vezes eu tava nos lugares, eu falava, eu atropelava. Hoje em dia eu penso tanto. Aí eu penso assim, nossa, antigamente eu já tinha falado isso, isso e isso. E eu me acho assim, tão controlada, tão madura. Nossa, eu tô conseguindo me comportar tão bem. Autogoverno. Isso é ótimo, é autogoverno. Nossa, que vontade de fazer. Não, mas eu nossa, jamais. Então você tá assim, normal. Por quê? Você tá controlando sua emoção. Não é tudo que você vai pensar que você vai falar. Entendeu? E da mesma forma, no falar, que vem da boca, vem o que a gente come, porque a gente come emoções também. A gente come o que a gente está sentindo, né? Gente, faz muito sentido. A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. É o que a gente come. A gente come sentimentos, emoções. E eu vi um vídeo também que até falava sobre isso, que a pessoa só foi entender quando ela tinha um carro, uma Ferrari, e a Ferrari não conseguiu responder, porque eu não lembro muito bem se ela colocou um combustível ruim. E aí a Ferrari não respondeu. Então ele pensou, se até o meu carro se come porcaria, ele não funciona, por que eu tenho que colocar porcaria para dentro de mim? Né? E a gente precisa funcionar bem o tempo inteiro, para tudo na vida. Então por que eu vou colocar coisas ruins também pela boca? Porque as emoções vêm também do intestino. Nosso intestino é nosso segundo cérebro. Exatamente. 90% das doenças que a gente tem são diagnosticadas, ela inicia no intestino. E o intestino é tudo aquilo que a gente alimenta, e o que é de ruim, a gente vai eliminar. Então passa por ali.
Somos feitos de corpo, alma e espírito. E a gente tem que cuidar dessa trindade, né? Corpo, alma e espírito. E cuidar do corpo é fundamental. Então, você está sofrendo, está passando por momentos tortuosos, por momentos difíceis. Gente, é inevitável, acontece mesmo, acontece comigo, acontece com a Gra, acontece com todo mundo. A gente vai descontando a comida. Você não está se governando. Você não está tendo autocontrole do seu próprio corpo. Tudo aquilo que te domina, você não tem o autogoverno. Então, sempre pode até para lembrar, para ficar fácil de lembrar. Exatamente. Tudo que te domina, você não tem o governo daquilo. Então, é ali que você tem que, né, ligar ali a lanterna e pensar, não, peraí, se isso aqui tá me dominando, eu não consigo ficar sem beber. Eu não consigo ficar sem comer um doce. Isso acontece, eu falo assim, eu sou muito doceira, é algo que tem tá me incomodando muito. Eu não ter o domínio do doce, o doce me domina. Então eu sei que ali eu não tenho autogoverno. E é onde a gente precisa trabalhar, naquilo que te domina. Isso, pensa só, você tá perdendo pro doce. Exato. Entende? Você vai ganhar de quem? Quando você começa a pensar assim, gente, eu tô perdendo pro doce, eu tô Mesmo. perdendo pra comida. É esse mesmo. O pensamento é esse mesmo. Eu tô perdendo pra comida, eu vou ganhar de quem? Não Entende? tem controle sobre a comida, eu vou ter controle de quê? Só que a gente não tem essa consciência que, assim, a comida tá nos vencendo, a compulsão tá nos vencendo. A gente não tem porque isso. a gente tem um prazer momentâneo. Exatamente. Aquilo ali eu tô suprindo algo. É uma injeção de dopamina que você tem. Eu tô então, uma suprindo algo no dica. momento. E é a bebida, cigarro, é a droga. São prazeres momentâneos. Rapidinho passa. Exatamente. E aí, sabe o que vai acontecer? Se você não souber controlar os seus sentimentos, você vai comer, você vai fumar, você vai beber, você vai se drogar, vai passar 5 minutos, o seu sentimento continua ali. No mesmo. A mesma coisa não vai mudar nada. Não vai mudar. Eles vão continuar ali. A questão da alimentação, então, existem gatilhos, né? Gatilhos para você, às vezes, comer certo tipo de comida, para você consumir muito doce, para você consumir muito álcool. Então, dica para se autogovernar nesse sentido da alimentação também. Fuja dos gatilhos que te levam a isso. E isso é autogoverno. Então, você deu uma vontade de comer doce, deu uma vontade de comer mais, de repetir tudo. Coloca na cabeça, faz outra coisa. Levanta da mesa ou vai fazer outra coisa. Vai procurar uma outra dopamina que você tá querendo. Exercício físico é ótimo, vai fazer uma caminhada, qualquer coisa. Vai mas ler um livro, algo que te dá fuja prazer. daquela compulsão. Procura algo que você também goste de fazer, mas que não seja comer. Você vai fugir daquele momento ali, você vai desfocar daquilo e vai focar numa outra coisa que vai te fazer bem em vez de te fazer mal. E isso é autogoverno. Você está vencendo aquela compulsão em cima da comida. Não é a comida que está te vencendo, você está vencendo a comida. E quando a gente come mal, gente, quem quiser pesquisar em qualquer lugar aí, vai te trazer doenças. Então, assim, não é benéfico você não ter domínio sobre o que você come, né, o que você alimenta. Não é benéfico. E quando a gente fala assim, um exemplo do doce, não é que você não tem que comer doce. É a partir do momento que o doce te domina, de você virar e falar assim, eu estou vendo um doce hoje, eu não vou comer. Não aguento ver um doce e não comer. Esse negócio de não aguento, eu tenho que comer, você já perdeu pro doce. Tá errado. Então, isso a gente precisa aí se alertar. Bom, e aí, continuando descendo o nosso corpício. Coração. Coração, tudo que a gente sente, tudo que a gente guarda. Eu sempre falo o seguinte, com as minhas amigas, com quem é mais próximo de mim. Porque é algo também que eu aprendi muito e fez muita diferença na minha vida. Eu não consigo controlar o que as pessoas falam ou fazem ao meu respeito. Falam ao meu respeito e fazem comigo. Mas eu tenho domínio de controlar a minha reação a partir daquilo que a pessoa fez comigo. Então eu posso estar aqui hoje e uma amiga me xingar, me humilhar. Primeiro, se você entende lá, no início do vídeo, a sua real identidade, nada que a pessoa falar de ruim para você vai te ofender. Então, para começar aí, se eu entendo quem eu sou em Cristo, né, em Jesus, a pessoa pode falar o que quiser, que aquilo ali não vai me afetar. Então, às vezes, por você não entender sua real identidade, muitas coisas te afetam por você não saber quem que você é. Mas, às vezes, você sabe quem você é, mas tem pessoas próximas. Um pai, uma mãe, um amigo bem próximo, seu esposo, sua esposa.
quando é eles que fazem ou falam algo, mesmo quando você entende quem você é, às vezes toca no seu coraçãozinho e você sente. São pessoas que têm mais ligação, Sim. né? Então, se pessoas que não fazem parte da sua vida, do seu sentimento, falarem algo de você, você se importa menos do que uma pessoa mais quando próxima. você entende quem você é, você importa zero. Não faz Exatamente. diferença nenhuma que a pessoa pense a seu respeito. Nós temos a tendência a nos abalar, né? Mas dentro do que ela falou, é a frase que sempre a gente escuta. Não é o que fizeram com você que conta, é o que você fez com o que fizeram com você. Então, qual atitude você teve? Como você recebeu aquilo? Aquela crítica, aquele julgamento, aquela situação? Como que você enfrentou isso? Você teve sabedoria? Você teve um autogoverno para falar assim, isso está errado? Dentro de você, você sabe. Quando a gente sente, o nosso coração fica em paz. Quando nós recebemos alguma crítica, né, passamos por alguma situação difícil, nós sabemos dentro do nosso coração se a gente está certo ou se a gente está errado, dentro daquilo que a gente está passando. Então, o nosso coração conta muito. E o que nós sentimos é o que tem que prevalecer. Não é o que a outra pessoa está falando de você. Não é aquilo que os outros estão pensando que você é. É o que você realmente é. Então, se autogoverne. Então, entendam, gente, tudo que uma pessoa faz ou fala ao seu respeito quer dizer muito mais de quem ela é do que quem você realmente é. A gente vai falar assim de pessoas rancorosas, de pessoas que não guardam, que não liberam perdão. Isso tudo aí tá no coração. E é tudo como você recebe aquilo que a pessoa faz com você. E você ser grato, você não, né, você liberar perdão e você não ter rancor. Acho que é os princípios ali para você manter seu coração bem, batendo, limpo, que eu falei, você tem que limpar, seu coração tem que ser limpo. Até porque a gente falou anteriormente da boca, a boca fala o que o coração está cheio. Então é uma coisa ligando a outra. Se você não cuidar do seu coração, você talvez não vai conseguir governar a sua boca. Então você também precisa governar o seu coração, o que você sente, para você conseguir dominar os outros tópicos que a gente falou. Então, assim, a questão de liberar perdão. Tem gente que recebe algo e não perdoa de jeito nenhum, não quer perdoar, não aceita e não quero. Vai fazer mal para a pessoa, só para a pessoa que não está liberando perdão. A outra já continuou a vida, já seguiu a vida dela e vai fazer com outra, e lá na frente já está fazendo com outra e está seguindo a vida dela. E tem aquelas pessoas que recebem, ressignifica e perdoa, que eu acho que o perdão está na Bíblia também, é outro mandamento, né? Não é um mandamento, mas é de Deus, é um ensinamento para a nossa vida. E tem aquelas pessoas que são os tops do autogoverno, que nem deixa entrar no coração. Então, assim, você não precisa nem te perdoar, porque nem entra, não deixa nem entrar. Exatamente. Então, se você não deixa nem entrar, você já vai deixar de gastar energia com perdão, quando você deixa até de deixar entrar no seu coração. Então, tome cuidado daquilo que você deixa entrar no seu coração, do que você sente. Isso tudo é trabalhado, gente. Não é uma coisa fácil. A gente não tá passando. Não é da noite pro dia. A gente está orientando vocês aqui em algo que nós também já sofremos muito, né, amiga? Sim. E que a gente ressignificou. E a partir do momento que a gente ressignifica, a nossa vida fica mais leve, sabe? Então, a questão da gente ser imagem e semelhança de Deus nos faz entender que quanto mais parecida com Deus a gente conseguir ser nessa terra, mais abundância, mais prosperidade e mais paz a gente vai ter. Então, começa a pensar assim, nossa, Deus no meu lugar, será que estaria com esse rancor? Deus, será que falaria isso? Se fosse Deus aqui nessa situação, recebendo isso aqui que eu estou recebendo, como que Deus agiria? Nós somos imagem e semelhança dele. Muita gente fica, quando fala essa frase, muita gente costuma falar assim, mas eu não sou Deus, eu sou humano, eu não sou perfeito. Exato, nós não somos, nunca seremos, tá? Nosso espírito, quando for perfeito, só lá no céu. Mas quando a gente fala que nós não somos Deus, fomos criados para sermos imagem e semelhança dele. É porque está na Bíblia também que nós estamos aqui para servir ao próximo e evoluir. Essa evolução é aproximar o máximo que a gente conseguir da nossa imagem e semelhança, que é quem? É Deus. Porque, vamos lá dizer, quando a Adri falou da trindade lá, corpo, alma e espírito. O corpo
é a nossa carne, tá, gente? Quando morrer, acabou o corpo. É nosso templo. É o que a gente tá aqui mexendo e tudo mais, é o físico, né? A nossa alma é tudo que a gente sente, é todos os sentimentos que a gente atrai, é a forma que a gente age. E o nosso espírito, ele tá ligado em Deus. Então, o nosso espírito, ele já é de Deus. A gente já tem Deus dentro da gente, porque o espírito é de Deus. Isso é incontestável. Então, quando você não tem o autogoverno, a gente faz com que a nossa carne, que é o corpo, e a nossa alma, que é o sentimento, ela domine o espírito. E quando a gente consegue fazer o contrário, que é fazer com que o nosso espírito domine a nossa carne e a nossa alma, a gente se aproxima de Deus, porque o nosso espírito está ligado a Deus. Então, toda vez que você pensar algo ruim, sentir algo ruim ou falar algo ruim, significa que o seu espírito está fraco. Tá desalinhado. Então você está afastado de Deus. Então quando você entende isso, tudo fica mais fácil de se resolver. Poxa, eu quero me aproximar do que Deus tem para mim como ser humano aqui. Então eu preciso fazer com que o meu espírito se fortaleça, porque quanto mais forte o meu espírito, mais próximo eu estou de Deus. E mais fácil eu me autogovernar. E a gente fica tão leve quando a gente consegue praticar isso, porque a gente deixa a nossa vida se abater muito por coisas externas que nos acontecem, que as pessoas fazem com a gente, que as pessoas falam, o que a gente viu. Às vezes, o que a gente vê, ficava em jornal, ficava em tragédia, corre disso. Corre, porque vai te contaminar, vai te deixar com o coração pesado. Ai, é só tragédia, é só morte, é só isso. Autogoverno é isso. Eu não quero ficar vendo esse tipo de coisa. Não, Desliga. Não vou ver. Eu não vou ver coisas que vão me deixar deprimida. Eu não vou ver, vou dar um gatilho meu que eu me policio muito. Eu até falei isso uma vez no meu Instagram. Recebi uma enxurrada de direct. Quando eu fiquei solteira, eu antigamente gostava muito de sair e tomar uma cervejinha e tudo, escutar meus sertanejos e tudo. E sempre percebi que a bebida me deixava carente e o sertanejo, eu ouvi sertanejo, me deixava carente. Então, se eu tava sem namorado, foi quando eu terminei, eu fiquei assim, gente, eu bebia e ouvia sertanejo, eu ficava carente e ligava com os namorados. Era assim. Isso deve acontecer com a maioria. Com a maioria, então vou dar uma dica pra vocês. vocês. Tem que fala sobre isso. Vou dar uma dica. Isso é autogoverno. E como eu melhorei minha vida nesse sentido? O que eu faço? Não escuto mais sertanejo, mudei a minha playlist, porque as músicas que eram os gatilhos que me faziam levar para pensamentos que me deixavam para baixo, eu não escuto mais. A bebida que me deixava carente, eu não bebo mais, porque hoje eu gosto da minha versão sã, controlada, sem álcool, entende? Então, tudo que era um gatilho que me fazia desviar para me deixar triste, magoada, deprimida, eu simplesmente cortei. Eu me governei nesse sentido. Então, eu consegui me educar de uma forma que hoje eu não tenho mais aquele sentimento de tristeza. As pessoas costumam às vezes falar assim, eu bebo porque eu tenho coragem de falar e de fazer coisas que eu não faço se eu não beber. Aí a pessoa imagina que a bebida dá coragem. Não, a bebida faz você fazer algo, falar algo que você não faria. Em sã consciência, não é porque te deu coragem, é porque você perdeu o seu autogoverno, o seu domínio. A bebida está te dominando. É algo que você não deveria falar, não deveria fazer e você acaba fazendo. Isso é muito sério também. Como também o próximo que nós vamos entrar aqui, que é muito polêmico. Ligado nisso. Muito polêmico. A bebida, pesado, no que nós vamos falar aqui agora. E a bebida tem ligação com isso, tá? Que é o sexual. Vamos pensar aqui, cabeça, fala, nossa boca, nosso coração e o que está embaixo, o órgão genital. É isso mesmo. Cuide do seu órgão genital, porque se você não tiver domínio com ele também, ele pode te levar à ruína. A bebida te leva para gatilhos que é o autocontrole, né? Se você não tem controle com a bebida, você vai acabar perdendo o controle de várias outras partes do seu corpo, outras situações que você poderia ter governo disso. E a questão
uma questão que é muito importante e que as pessoas se perdem, questão de pornografia, por exemplo. Muito, né? Demais. Eu escuto, assim, muito, eu já convivi, assim, eu já tive parceiros mesmo que muito viciados nisso, e quanto mais eu converso com amigas e pessoas... É real, gente. São relatos reais mesmo. Reais. Eu acho que a Isso maioria destrói. dos homens tem problemas com pornografia. Tem. Mulheres têm também, a gente não pode tirar o lado feminino da mulher, que também tem. E não é só bebida, não, porque tem gente que não bebe, que busca viver até uma vida mais santa e também tem problema com pornografia. Então a bebida vai ajudar mais, mas é aquela que a gente falou, o domínio do pensamento, do que você vê, daquilo que você sente, faz com que a pornografia te traga algo momentaneamente benéfico naquele momento. Mas, mais uma vez, tudo que te vicia, você perdeu o seu domínio. Então, tudo que você pensar que está te viciando, se você é viciado em pornografia, você não tem autogoverno dos seus órgãos genitais. Não tem. Tá? Nos impulsos sexuais é que você não tem governo. Se você é uma pessoa que trai a sua esposa, que trai a sua namorada, que não consegue viver sem trair, você não tem autogoverno dos seus órgãos genitais. E é o que a Adri falou, você não ter o autogoverno também dos seus impulsos sexuais, você pode ter certeza que você vai atrair coisas ruins para sua vida, você vai deixar de prosperar, de ter abundância em vários aspectos da sua vida. Afeta isso é fato e vai afetar mesmo, vai afetar a sua produtividade. Você está duvidando? Isso rouba pesquisa energia. Pesquisa que pornografia abaixa a sua produtividade. Isso rouba a sua energia. Mais de 30% da sua energia fica ali. Energia que você poderia estar usando para produzir algo, para trabalhar, para fazer algo produtivo para a sua vida, você está gastando energia. Isso é comprovado, gente. A gente acorda com uma quantidade X de energia no nosso corpo. Se você ficar gastando energia com coisas que não vão te fazer bem, que não vão edificar a sua vida, não vai te sobrar energia para fazer o que você precisa realmente fazer. E a questão da pornografia, ela é muito séria, muito importante. Muitas pessoas sofrem com isso. Isso destrói casamento, isso destrói vários relacionamentos, destrói famílias e destrói as pessoas mesmo. Por quê? Você não tem controle sobre isso. Isso passa a ser mais forte do que você. É um vício. É um vício. É um vício. Então, isso faz parte do autogoverno. Você tem que governar o seu corpo em todas as esferas. E a questão sexual é uma delas. Então, o vídeo hoje foi sobre o autogoverno, o autodomínio, é você liderar a sua vida, é você governar os seus comportamentos. Eu espero que venha fazer uma enorme diferença na vida de vocês. Não é da noite para o dia, você não vai conseguir se autodominar e governar todos os tópicos de uma vez só. Não. Vai aos poucos, porque igual a gente comentou aqui, um vai engatilhando no outro. Mas o primeiro, começa pelo coração. Uma pessoa pura de coração, quando uma pessoa tem um coração limpo, que ela busca ali limpar o seu coração, vai ser muito mais fácil ela governar o que ela sente, o que ela come, o que ela pensa e até os atos sexuais. Porque quando você tem um coração limpo, você não quer trair uma pessoa, você não quer ser dominado por algo que é sujo, que a pornografia é suja, vai me desculpar se for pesado para quem está ouvindo ouvir isso aí, mas é real, pornografia é suja. Então, se você tem um coração limpo, você não vai para pornografia, você não fala o que você não deve, você não pensa o que você não pode, porque você quer cada vez mais alimentar o seu espírito. Então, comece pelo coração, o coração vai linkar todos os outros. É a minha dica. É difícil? Comece pelo coração. Acho que o coração que vai abrir as portas para que você consiga dominar as outras esferas aí do corpo. E isso está na Bíblia. Tudo isso que a gente citou aqui está escrito, tá? Tanto é que é um princípio. Por isso que a série, esse é um tópico da série Princípios, porque esse é princípio de Deus. Ele deixou escrito isso. Esse autogoverno faz parte do que Ele quer da gente. Ele quer esse autogoverno de cada um de nós. Porque se a gente conseguir se governar, a vida, ela prospera de uma forma, assim, imensurável. A gente, quando começa a alinhar, eu e a Gra, a gente estuda muito
esses temas para poder estar falando aqui com vocês, e acaba que são temas que a gente viveu, né? E coisas que a gente viveu e que a gente superou, ou que a gente ainda está buscando superar. E cada vez que a gente fala disso e que a gente tenta colocar em prática, as coisas, os caminhos se abrem, as coisas melhoram tanto, né, amiga? Muito e a gente vai percebendo na prática que realmente a gente agir dessa forma, conforme os princípios que Deus criou pra gente, a nossa vida só prospera. Então, assim, pratiquem isso, entendam que isso está escrito, que é o que Deus quer da gente, procure agir o mais próximo de Deus possível, porque você é imagem e semelhança dele. Exatamente. Nós viemos ao mundo para cumprir um propósito. O propósito é servir, prosperar e ser abundante. E evoluir. Sim, em tudo. Então, assim, quando você não pratica, que é bíblico também, quando você não pratica a sabedoria, o discernimento, a vontade de Deus na sua vida, você impede das coisas fluírem. Então, se tudo que a gente falou, o que a gente fala, tá na Bíblia, tá escrito, pratique, que você vai mudar a sua vida em todos os sentidos, é isso que a gente quer dizer. Quando você não pratica também, tá na Bíblia, tá escrito que você só vai atrair coisas ruins. Você vai atrasar a sua prosperidade, você vai colher frutos daquilo, né? Que é mais um princípio aí, ó. Mais um princípio. Colheita e semeadura, gente. Vamos falar disso também. Já, né? Sobre isso. Então, assim, espero realmente que esse vídeo ajude você, né? Que você pense realmente na sua vida e use esses exemplos que a gente deu aqui para a sua vida. O que você está fazendo que está indo contra isso? Faça uma autoanálise, né? Porque depende, a sua vida, a prosperidade, a abundância, o bem-estar, depende de você, não é do outro. Controle emocional é vida, tudo. É tudo. E outra coisa, quem perdeu o nosso primeiro vídeo, nós fizemos sobre o princípio da mordomia. No finalzinho do vídeo. No finalzinho do vídeo. Eu vou deixar aqui o vídeo da mordomia que a gente gravou, que foi o nosso primeiro vídeo da série Princípios. Aí, né? A gente já recebeu feedback de pessoas que colocaram em prática e que já tá sentindo mudanças, tá? É real, gente. O que a gente colocar aqui, essa playlist Princípios vai ser muito edificante. Porque tudo que a gente tá orientando aqui, tá escrito, a gente vive e a gente sabe que dá certo. Então, espero que ajude vocês. Por favor, deixa a curtida, deixa o comentário, conta aqui, compartilha. Conta pra gente se mudou alguma coisa, como é que tá sendo. É muito importante esse feedback pra gente, tá? Isso valoriza também o nosso tempo, nosso trabalho, que a gente tá aqui tentando ajudar vocês. E se inscreva no canal, deixe o like e se inscreva também, pra você não perder os próximos conteúdos, tá bom? Isso aí. Até o próximo vídeo. Te espero aí no terceiro Princípios. Vivendo de princípios para cumprir o nosso propósito. Exatamente. Tchauzinho. Tchau.